Veja como dividir células em uma tabela. Aqui eu tenho uma tabela com alguns textos e nós temos aqui no menu Layout a opção chamada Dividir Células. Para dividir a célula, primeiro você precisa estar com uma célula selecionada. Vou selecionar, por exemplo, essa que tem um valor de 80 e vou clicar no Dividir Células. Ele me exibe uma janela solicitando o número de colunas e número de linhas. Eu vou colocar aqui 3 colunas e apenas uma linha. Quando eu der um clique, pronto. Ele divide a célula em 3 colunas. Eu poderia colocar outros valores, vamos colocar aqui 100 e aqui 120. E assim você poderia também fazer para as demais células. Se eu tenho uma outra célula que eu posso clicar, o atalho seria também o botão direito, a opção chamada Dividir Células. E aqui eu posso também selecionar 3 e colocar outros valores. Vamos colocar 180, 200. Bom, e aqui no cabeçalho, como é que ficaria? No cabeçalho, eu poderia dividir esta célula, dividir célula, e aqui vai ser em uma coluna e 2 linhas. Estou invertendo. Então, eu adicionei uma linha aqui. Só que para essa célula que foi dividida, eu vou ainda dividir novamente em 3 colunas. E aqui eu vou colocar preço, vamos chamar de... Aqui vai ser um preço com 5%, aqui com 7%, não importa o valor, só para ilustrar vocês. E aqui com 10% de desconto. E aqui eu poderia até centralizar o meu valor. Então aqui eu tenho exatamente uma célula que eu dividi, e essa daqui eu dividi em 3 colunas e as outras em uma linha. Posso também fazer isso para texto. Se eu pegar aqui monitor, vamos colocar monitor e dividir células. Aqui eu vou dividir em mais 3. Ótimo, aqui eu vou colocar então com 15 polegadas e aqui com 15.4 polegadas. Poderia colocar também a televisão de LCD, dividir aqui em mais colunas, e eu posso até colocar TV de LCD, por exemplo, em 40 polegadas, 42 e 50 polegadas. Pronto. Então, o recurso de dividir células ele é muito importante quando você lida com uma tabela. Uma vez tendo a tabela, ou você seleciona o botão direito, seleciona dividir células, ou pode também, aqui no menu Layout, você tem o menu de mesclar, onde tem mesclar células e dividir tabela. Então, use do recurso de dividir células.